Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Tex Group. E esse podcast, esse programa especial sendo gravado aqui na Fenaló, maior feira de gestão jurídica da América Latina, com o tema de empreendedorismo, inovação e gestão no setor jurídico. E hoje eu tenho o maior prazer aqui de receber Rafael Esperotto, da Esperotto Advogados Associados, uma das grandes boutiques do agronegócio e de societário no Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Boa noite, obrigado. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Agradeço a oportunidade ímpar, num lugar especial, para falar sobre um pouquinho de nós. Que legal. Como é que foi, Rafael, ao longo dessa jornada? São muitos anos de advocacia, né? Certamente... Mais de 20. Mais de 20. Certamente muitas dificuldades surgiram nesse caminho, nessa trajetória, né? Nessa escalada de montanha até essa chegada ao sucesso, né? Do que é hoje o escritório, né? Que não tem uma chegada certa ao sucesso, mas tem uma escalada que a gente persegue sempre coisas melhores na vida. E eu sempre penso o seguinte, que a régua sempre aumenta, né? Sem dúvida. O gosto, ele não retroage, né? Não, a gente não volta para trás nas preferências e nas exigências. Mas o grande desafio que eu percebo na carreira é que a advocacia ela nos impõe alguns ciclos. E os ciclos eles são medidos em anos, porque os processos são medidos em tempo, muitas vezes. E essas críticas que se façam ao sistema judiciário brasileiro pela sua morosidade acabam impactando no sucesso do escritório, do projeto. E qual é a maneira que a gente sempre pensou em tentar driblar? Não porque fosse um obstáculo, mas porque temporalmente as coisas precisam ser justificadas. A sapiência, o saber, precisa de confirmação nos tribunais. A atividade da advocacia é feita de sucessos lançados em laudas de sentenças e julgamentos. E a maneira que a gente conseguiu identificar é que, por muitas vezes, uma alternativa a essas relações, a essas discussões judiciais, são o relacionamento, o refino e um trabalho num pré-litígio. A construção de uma advocacia mais conceitual, mais doutrinária, em cima de produto que é pensado para evitar o litígio. E eu acho que essa é a grande chave. Relacionamento, dado conhecimento, hiperfoco, em cima de um produto que se chama conjugação de experiências. Esse, para mim, é a receita do bolo. Que legal. Como é que foi a tua advocacia? Vamos voltar lá no tempo. A nossa audiência aqui é uma audiência bastante eclética de advogados, de empreendedores, de profissionais que estão decolando os seus escritórios, né? São empreendedores do mundo jurídico, do mundo tributário. Querem conhecer qual foi o pulo do gato, se é que existe um grande pulo do gato. Mas vamos voltar no passado e nos conta para a nossa audiência como é que foi a tua advocacia pós-formatura, quais foram as dificuldades enfrentadas naquele período, naquele momento, e como é que você foi avançando na carreira? Eu costumo dizer que a advocacia é a coragem de um caçador que sai para mostrar para sua tribo pela primeira vez que ele tem capacidade de entrar na selva, superar os medos e voltar com o sucesso para dentro. E não foi diferente no meu caso. Eu sempre pensei na vocação que eu tinha, sou filho de advogado, e pensei que entre uma carreira institucional que se apresentou no meu início como bancário, jurídico interno de banco, e a labuta como advogado era um sonho que conflitava com uma carreira de executivado. Então, coragem. Primeira decisão, abrir mão de um anunciado sucesso para empreender como advogado. Descer alguns níveis, dar os famosos passos atrás, reprogramar, né? E ter a certeza de que você, no dia seguinte, não tinha nada para fazer. Sabe que eu me lembro de uma coisa? Quando a gente inaugurou o escritório, e eu não tenho vergonha de dizer isso aqui para quem está ouvindo, tenho essa coragem, a gente não tinha necessariamente clientes, a gente tinha expectativas. E como é que você transforma as expectativas em clientes? Sendo que alguém te pergunta assim, tá, mas me conta sobre a tua experiência. E aí você tem que tangenciar. E o que aconteceu? Qual foi a chave? A chave foi, vamos trabalhar focados em cima do que a gente sabe fazer, vamos procurar alianças, vamos procurar engrandecer o nosso conhecimento e começar a aumentar o tamanho dos abraços técnicos que nós poderíamos dar para os clientes com essa junção de inteligências. E foi um modelo que deu certo. Eu acho, e digo acho porque isso é um modelo constante de teste, que não há mais efetivo que as alianças. As alianças de conhecimento, e aí as alianças são feitas dentro de a equipe, as alianças são feitas de relacionamentos que ultrapassam a possibilidade de você simplesmente discutir um problema. É de você assumir e resolver e apresentar o resultado. Você sai da carreira executiva,
E antes estávamos conversando aqui no podcast anterior, né, de um grande executivo de indústria que assumiu a posição de CEO do escritório de advocacia, né? Você sai de uma carreira de executivo, de empresa, para uma carreira de advocacia e começa a empreender. Imagino que esse escritório de advocacia passou por diversos momentos, por diversos produtos, por diversos tipos de clientes, por diversas ofertas jurídicas, né? Um contencioso de massa no momento, um contencioso mais especializado no outro, casos estratégicos no outro. Quer dizer, essa pirâmide ela vai se movimentando ao longo da carreira e ao longo do negócio, é isso? Exato. Tu sabes que, por muitas vezes, tu tem que ouvir, às vezes, o teu coração, né? A paixão também instrumenta a técnica. Então, quando você percebe que... Eu me recordo bem, naquele momento, quando eu saio de um banco, uma experiência de bancária, nossa advocacia foi completamente vocacionada para bancos. A gente teve bastante número de instituições financeiras naquele momento. Mas, em algum momento, a chave da paixão e de um certo, diria-se assim, vocacionamento da gente foi identificado para o lado do agronegócio, porque era um banco do agronegócio. E a gente começou a descobrir dentro desse mercado, começou a se imiscuir, começou a entrar. Eu gosto muito de uma palavra, nós introjetamos as dificuldades dos clientes e começamos a pensar em alternativas. Quer dizer, você leu as dores enquanto executivo de companhia e obviamente, vivenciou as dores, não só leu as dores, mas vivenciou as dores, né? Sendo executivo de uma companhia, de um banco focado em agro, você saiu de lá com esse mapa, pelo menos mental, de dores pré-definidas, né? De dores, de circunstâncias, de possibilidades e de algumas ideias que você via por muitas vezes que eram cometidos alguns equívocos e que não era o teu papel corrigi-los. Mas que, de certa forma, por que não fazer desta solução que, eu diria, germinava na cabeça um produto, uma advocacia, uma especialização, e hoje a gente colhe bastante sucesso, temos dividido muito esses sucessos no agronegócio brasileiro, em vários setores, no setor da produção, no setor imobiliário rural, no setor de multinacionais e no setor hoje de uma embaixadoria para o Brasil, dessas empresas, de como investir, como ter os instrumentos jurídicos adequados para um país que tem as suas complexidades, que nada mais precisa do que um bom tradutor jurídico para decolar. Acho que o nosso papel é esse, né? Qual foi a tua virada de chave? Onde é que a tua advocacia saiu do estágio A e subiu 10 degraus, passou para outro patamar? Quando nós escolhemos as alianças corretas, focamos o nosso objetivo, desenhamos os clientes, os mercados e as consequências que nós queríamos estar envolvidos e deixamos um pouco de lado aquela advocacia mais ampla e começamos a nichar numa experiência de uma palavra um pouco mais... Sensacional, comum, né? Eu acho que o nicho ele traduz muito do resultado que se obtém. Porque quem não acerta, não mira no alvo, pode acertar em qualquer lugar, né? E é muito fácil de entender por que o nicho faz isso. Se tu fores pensar que a leitura e o estudo cada vez mais te seduz e você sempre percebe que é mais burro quando aos poucos se torna mais inteligente, porque você aumenta a gama de ignorância sobre um assunto, o nicho faz isso com você. Quando você olha para algum assunto e começa a entender esse ecossistema de uma maneira mais detalhada, você vê o quanto mais ele pode te entregar. E se tu tiveres a sorte ou a competência de achar esse nicho sobre a ótica também financeira, não vamos esquecer, nada só sobre paixão, tudo sobre resultado. Todo mundo precisa entregar para sua família, para o seu ciclo, também um resultado financeiro. Então você tem que, dentro desse nicho, identificar o resultado. E alianças, como aliás, parabenizo o Tex Group, ajuda muito a identificar esse sucesso. Então, o trabalho que vocês fazem nada mais é do que uma curadoria intelectual para que esse nicho fique bem fácil, mais simples e objetivo de ser identificado. Rafael, eu tenho sessões com os nossos sócios do Tex de mentoria imersiva, que ocorre uma vez por mês aqui em São Paulo. A gente faz um intensivo de 8 horas sem interrupção, das 2 da tarde às 10 da noite, é só para quem aguenta. E uma das minhas aulas dentro da mentoria, dos meus aconselhamentos aos meus mentorados, aos meus sócios técnicos de todo o Brasil, é justamente o go-to-market. Eu só faço um go-to-market, ou seja, uma ida a mercado com qualidade, quando eu tenho um nicho muito bem definido, por várias razões. Primeira delas, eu falo a língua do nicho. Quer dizer, se você conversa com o agro, você não sou um alienígena. Você tem verbetes que só o agro usa e que talvez alguém que não opere com o agro não saiba. Segundo lugar, você
passa a se relacionar em entidades, associações, sindicatos. É um ecossistema que as pessoas se conectam. Então você está dentro, por exemplo, do ecossistema do agro, você estando dentro das entidades do agro, vira uma consequência, você está muito bem posicionado ali dentro. E terceiro, para concluir, e vou te dar a palavra, especialização e produção técnica altamente nichada. Quer dizer, você se torna uma autoridade no tema. Você passa além do que qualquer outro possa passar quando pensa em nicho. Eu adoro nicho. Que bom que você trouxe esse tema. E eu fiz essa conexão com a mentoria que a gente entrega para o nosso sócio Tex, para ele alavancar negócio, alavancar o seu escritório e principalmente, obviamente, desenvolver mercados novos. É fantástico isso. É que isso é uma empatia negocial, né? Você se tornar empático é você conhecer o mercado que você quer dividir. Então é um pouco de respeito também com o mercado, você se nichar e se preparar. Você não pode ser um aventureiro. O mercado não permite isso. Então, se você se entender como uma pessoa bastante técnica e preparada, você vai criar empatia, você vai criar pares, isso vai se disseminar. Cria-se uma palavra que eu gosto muito chamada de egrégora, mas uma egrégora técnica. Ela agremia. Então, quando você tem bastante lucidez no que oferta, não há como não ter lucidez em quem te procura. Perfeito. Essa lucidez, para mim, é a chave, é a virada do negócio. Quando eu consigo falar do meu negócio de uma maneira muito espontânea e eu consigo descer do dado, da conjugação do dado para o produto e para a conversão de uma ação, é porque necessariamente eu entendo a cadeia. E quando eu falo de nicho, eu entendo a profundidade. Esse é o segredo. Essa é a virada de chave. Se prepare, busque as alianças, não tem como não dar certo. Sensacional. O mercado está aí para ser desafiado pela inteligência. Eu sempre inverto essa ordem. Não é as dificuldades que desafiam a inteligência dos profissionais. Os profissionais é que têm que construir uma inteligência que desafia o mercado a poder mudar. Porque vamos começar, só para terminar, vamos pensar assim, não existem verdades que não possam ser melhoradas, assim como não tem mentiras que não possam piorar ou deixar de ser mentiras. Tudo é uma questão de nicho. Em quais delas você quer acreditar e em quais delas você quer dedicar toda a sua força, toda a sua potência intelectual. Sensacional. Se a gente resumir em 2 palavras, é muito relacionamento e muita autoridade de nicho para poder gerar valor com muito preparo para aquela aptidão que está se buscando. Todo mundo vai virar essa chave. Sensacional. Essa chave está só esperando. Vamos junto. Gente, que baita bate-papo. Obrigado. Satisfação imensa te receber aqui. Satisfação já é de tempo. Gratidão pelo compartilhamento de conteúdo. Esse conteúdo aqui é riquíssimo e as pessoas que estão assistindo, não tenho dúvida. Esse é um episódio único. Um episódio rápido, direto ao ponto e que você que está nos assistindo agora, a nossa audiência, pode anotar como um caminho a ser traçado. Faça um caminho, um plano de ação focado nessas dicas. Dr. Rafael Esperotto, obrigado pela presença. Estamos juntos, obrigado. Um grande abraço. Parabéns e sucesso. Gente, até o próximo podcast do Tex Group. Obrigado pela parceria.